Abra seu coração. Momento da Palavra de Deus. Estávamos escutando uma música belíssima, né? De Hildomar Nascimento. Depois a gente escuta ela toda. Estamos no horário agora do Salmo do Dia. Eu gostaria de apresentar a mensagem de Deus que Ele colocou no meu coração nesta manhã de quinta-feira. Salmo, que é o livro de hinos, é o livro de oração da Bíblia, especialmente, né, no contexto histórico do povo hebreu. Os salmos foram escritos por diferentes autores durante um período de mais ou menos 700 anos. Então, foram usados pelo povo de Israel nas suas reuniões de adoração a Deus. A gente já falou aqui que há vários tipos de salmos. E a gente, dentro dessa categoria de livros poéticos, eu quero hoje apresentar um texto de Jó, que também está incluído nesse livro de sabedoria, assim como os salmos. Jó capítulo 42, o versículo 6, que foi tema da mensagem de ontem à noite na IEBT. Jó 42, versículo 6, que tem o seguinte tema da mensagem nesta manhã: confissões que resultaram em grandes bênçãos. Eu vou repetir o tema da mensagem: confissões que resultaram em grandes bênçãos. E o texto é esse, Jó 42, o versículo 6. Jó 42, 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Queridos irmãos, está aqui a declaração, a confissão de um homem de Deus que passou por um processo muito difícil na sua vida. Você já percebeu que a nossa vida é cheia de altos e baixos? Tem hora que você está lá em cima, né? E Jó, quando estava lá em cima, era amigo toda hora, era telefonemas, a casa dele cheia, era a festa dos filhos, era visita, parentes, é porque estava em alta. Mas quando Jó, ele caiu na desgraça e perdeu tudo, a Bíblia diz que todos se afastaram dele. E essa ilustração serve até para o dia de hoje. Se você está bem, se você está no poder, se você está tudo em paz na sua vida, não vai faltar pessoas para te elogiar. Tem um ditado americano que diz que mais ou menos assim, é um pensamento americano que diz que todo fracasso é órfão, mas o sucesso tem muitos pais. É mais ou menos assim, é um ditado. Todo fracasso é órfão, mas o sucesso tem muitos pais. Quando uma pessoa está tudo bem, lembra do filho pródigo? Só festa, amigos por todos os lugares, festa. Mas quando o país entrou em crise e aquele filho pródigo começou a perder e perdeu tudo, desapareceu todo mundo. Queridos irmãos, é muito bom a gente entender isso, porque aconteceu no passado e acontece no dia de hoje também. E Jó, ele se humilha diante de Deus, diante da situação. Jó respondeu ao Senhor e disse: eu sei que tudo tu podes e os teus pensamentos não podem ser impedidos. Jó nunca perdeu a esperança e a fé num Deus que tem planos em sua vida. E ele diz assim: quem é aquele que dizes tu que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso eu falei de coisas que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e eu não compreendia. Escuta-me e eu te falarei e te perguntarei e tu me ensina. Olha que coisa linda. Eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Por isso eu me abomino, eu estou arrependido no pó e na cinza. Queridos irmãos, com essa confissão, Deus deu tudo em dobro a Jó. Ele reconheceu que falhou quando não entendia os propósitos de Deus. E a gente vai ver Jó um homem íntegro, temente a Deus, e um homem que se desviava do mal, era fiel ao Senhor. Então,
mesmo assim veio prova. Você sabia que na nossa vida vem provas? Vem na minha e vem na tua também? Tem provas, sim. Nós temos provas, temos por lutas passadas. Mas aqui a lição desse salmo, aliás, desse texto de Jó, é falar a importância de confessar. Tem momentos, sabe, é preciso dizer: Senhor, eu pequei, eu falhei. Veja a confissão de Abraão. Abraão, no capítulo de número 18, 27, ele diz assim: eu sou pó e sou cinza. Ele disse a Deus: sou pó e sou cinza. E sabe o que aconteceu? Ele foi atendido. Queridos irmãos, nós, na verdade, por mais firme que o homem esteja, eu tenho dito isso, é pura vaidade. O homem é muito vaidoso. E quando ele está bem, ele se exalta muito. Claro que existem as exceções, mas geralmente, via de regra, quer ser o intocável, o inerrante e tantas coisas, mas o homem é falho. E aqui, quando Abraão recebeu a visita de anjos, ele estava intercedendo pelo seu sobrinho Ló. Você lembra dessa passagem? E no capítulo 18, o versículo 27, Abraão ele se humilha e respondeu a Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu sou pó e cinza, se faltares porventura 40, 50, se porventura faltarem de 50 justos 5, ele diz assim: não destruirei se eu achar ali 45 homens. Abraão estava intercedendo e realmente a terra estava corrompida. Mas o que me chama a atenção e o foco que eu quero trazer nesta manhã é a humildade de Abraão. Ele disse: eu sou pó e sou cinza. Foi uma confissão que ele fez. Outra confissão de destaque também que podemos apresentar nesta mensagem foi a confissão de Davi. Davi, rei de Israel, foi inquirido pelo profeta Natan, que foi lá, chamou a atenção dele, não é? Tinha seu pecado, mas a gente vai ver a reação de Davi. Davi disse assim: prendam. Ele não disse assim, por exemplo: prendam o santarrão Natan, você vem no meu palácio desafiar o rei, prenda Natan. Ele não disse isso. Ele se humilhou e ele confessou. Ele chega a dizer no Salmo 51: eu nasci no pecado, eu nasci na iniquidade e em pecado minha mãe me gerou. Então, quando ele se humilhou, Deus disse assim, falou para Natan: também tu não vai morrer não, mas tu pecasse, a espada não vai se apartar da tua casa. E quantos sofrimentos Davi passou na sua casa. Sabe, irmãos, às vezes a justiça do homem pode falhar, mas a de Deus nunca falha. E Davi, ele pagou um preço muito alto, mas ele se arrependeu, não morreu. E Jó, a gente lê o texto agora, ele disse: eu me abomino, não põe na cinza, e recebeu bênção em dobro. Você já percebeu qual é a ideia central desse texto? É humilhação. Quando a gente começa a se humilhar diante de Deus, de verdade, Deus começa a exaltar. Isaías, olha a confissão de Isaías: eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu sou um pecador. E naquele momento ele foi purificado e colocado no serviço do Senhor. Ele se entregou ali a Deus. Irmãos, como é importante a humilhação. A humildade levará o homem longe. Você busque humildade, não se exalte, porque a Bíblia diz que quando a gente se exalta, é humilhado. Essa é a matemática de Deus. Isaías fez essa confissão: ai de mim, estou perdido, ai de mim, eu vou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu estou aqui diante do meu Senhor. Você lembra que Pedro disse naquela pescaria maravilhosa? Você está lembrado? Pedro disse assim: eu sou um pecador, retira-te de mim. Lucas capítulo 5, versículo 8. Jesus o chamou para ser pescador de homens, colocou ele no ministério, porque viu humildade em Pedro. Apesar de toda a sua forma de ser, mas ele se humilhou. Enquanto as pessoas estavam, os pescadores, impressionados com o volume de peixe, Pedro agora estava se jogando aos pés de Cristo. Eu sou um pecador. Bendito seja o nome do Senhor. E ali, Jesus chamou ele para o ministério. Você lembra daquela passagem do publicano e do fariseu? 2 homens subiram o templo para orar, está lá em Lucas. E um orava de si para si mesmo, se exaltando. Infelizmente, até no meio
das igrejas tem pessoas que se exaltam e se exaltam muito. Eu sou isso, eu jejuo, eu não falho, eu dou o dízimo, eu faço isso, faço aquilo outro, eu sou o primeiro que chega, eu sou o último que sai, eu não perco o culto, eu não perco o matinal, eu não perco isso. Tudo isso é importante, mas aquele homem, na verdade, o fariseu, ele nem fez uma oração, ele fez uma exposição de supostos méritos e no final ainda ele agravou o irmão. Você conhece a passagem? Ele disse: eu não sou como os demais homens, eu não sou falho, fulano está fazendo, merece, eu não, eu sou limpo. Será que é limpo mesmo? Será que é puro mesmo? Quem conhece é Deus. E ali, quando ele se exaltou, Deus não gostou daquela oração. E entra agora um publicano na igreja e diz que ele suplicou dizendo: Senhor, Deus, sê propício a mim, eu sou um pecador. Lucas 18, 13 e 14. E esse homem, quando orou assim, voltou justificado para sua casa. E Jesus, ele fez a observação: você ouviu? Aquele que se exaltou vai ser humilhado, e aquele que se humilhou será exaltado. Quanta arrogância, quanta muitas vezes exaltação. Aí Deus humilha para o homem entender, como Nabucodonosor entendeu, que há um Deus no céu. Esse sim é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. O homem, Salmo 39 diz: por mais firme que ele esteja, é pura vaidade. Queridos irmãos, o tema desta mensagem de hoje: confissões que resultaram em grandes bênçãos. Abraão, ele confessou que era pó e cinza e Deus abençoou a vida dele. Davi confessou que tinha nascido no pecado e Deus não tirou o reinado dele e deu vida a ele. Jó disse: eu me arrependo, me abomino no pó e na cinza, e recebeu bênção em dobro. Isaías confessou que era impuro, que tinha lábios impuros, e Deus purificou e colocou ele no serviço como profeta. Pedro falou: sou um pecador, e Deus o chamou para ser pescador de homens. O publicano se humilhou e voltou para casa justificado. E para encerrar essa mensagem, para você pensar, o filho pródigo, ele falou: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas capítulo 15, verso 21 a 23. Sabe o que aconteceu? Seu retorno para a casa paterna foi numa grande festa. Sabe o que vai acontecer? Quando eu e você, nós vivemos uma vida de humildade, humilhação diante de Deus, Deus vai exaltar. Você entendeu a mensagem desta manhã? Está entendendo? Jó disse, no capítulo 42, palavra de Jó, o versículo de número 6: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Como é importante o arrependimento sincero, leal, fiel. Você lembra o que está escrito lá em Provérbios capítulo 28, 13? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem se humilha, confessa e deixa, vai alcançar a vitória, vai ser recompensado. Por isso, nessa manhã, quando a gente se humilha, como Jó se humilhou, como Abraão se humilhou, como Davi se humilhou, como Isaías confessou, como Pedro se humilhou, o publicano se humilhou, o filho pródigo se humilhou, Deus deu vitória. E assim, a mensagem nesta manhã é para que sejamos humildes, e Deus vai nos dar muitas vitórias. Que palavra maravilhosa! Pense nisso e seja mais humilde. Reconheça que é um pecador, que é falho, e nunca se glorie com a desgraça de ninguém. É Jó 42, o versículo 6. Essa palavra é muito forte, é o salmo do dia, é a mensagem do dia. Que Deus abençoe a todos. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado.